Boa noite a todos e todas. É um prazer receber a todos, ainda que virtualmente, aqui na Unidade Universitária de Bagé. Nós estamos com a felicidade de estar ambientando esse evento, que já está na 4ª edição. Então, nós estamos aqui na 4ª jornada de ensino, pesquisa e extensão. Esse ano, particularmente, com a temática Diversidade em Cena, saberes docentes para uma escola inclusiva. A unidade em Bagé tem essa característica, né, essa preocupação, assim como, em geral, as pedagogias da UERGS, as licenciaturas da UERGS têm essa preocupação, né, de ser uma formação inclusiva, freiriana, né, e acolhedora. Então, é uma honra para mim. Eu estou atuando na UERGS em Porto Alegre, sou lotada na região 1, mas, como diz a canção, eu conheço cada palmo deste chão, né? Já fui por muitas unidades aí da UERGS, inclusive em Bagé, num CEPEX. Então, é um prazer estar aqui com vocês, e em nome aí da professora Helena, nossa colega, eu saúdo os professores que estão presentes, e em nome de meu bolsista Rian, eu saúdo, então, os universitárias que estão presentes. Nós estamos aqui na sessão 4, meu nome é Ana Carolina Martins da Silva, e nós temos uma ordem de apresentação, que começa particularmente com a apresentação do Rian, sobre letramento de percurso. Depois nós temos a apresentação sobre avaliação educacional e escolar. Depois temos para que serve a avaliação. Depois a sentença penal condenatória da avaliação escolar. Depois temos educação e processos de regulação da aprendizagem. Depois temos práticas docentes e acessibilidade curricular. E, por fim, como se diz, por fim, mas não menos importante, vivenciando o brincar. Conversamos um pouco antes de iniciar a gravação, e chegamos ao acordo de que vamos chamando, à medida que os alunos estiverem presentes, vão apresentando. Se porventura estiver faltando um ou outro, o grupo decide ali se apresenta ou espera o outro colega chegar. Só não vamos parar. Tá? Foi a combinação que fizemos com quem já estava presente às 18 horas. Tudo certo? Caso alguém precise colocar, tá, que eu coloque a apresentação, eu vou colocar aqui no chat o número do meu telefone, que é o mesmo número do meu WhatsApp, tá? Ó, deixa eu conferir. Tá, ok. Então, está aqui no chat o número do meu WhatsApp. Caso vocês precisem que eu passe a apresentação, vocês podem passar para mim, tá? Que aí eu projeto aqui para vocês, ok? O importante é que dê tudo certo, que a gente aprenda muito e que nós consigamos sair daqui enriquecidos, que é isso que a UERGS espera e é isso que nós todos, tenho certeza, esperamos, né? Então, pela nossa ordem, já para não interromper muito tempo, pela nossa ordem, agora nós temos a apresentação Letramento de Percurso frente ao preconceito linguístico, Caminhos para uma Educação Inclusiva, do Rian Silva de Souza Alves de Lima. O Rian é meu bolsista num outro projeto da UERGS, que tem a ver com o letramento de percurso, e eu estou acompanhando nesse evento. Mas a apresentação, o texto, o resumo, o trabalho é responsabilidade aí do Rian. Então, por favor, Rian. Vou fechar meu microfone. Apenas para acrescentar, Rian, me desculpa, o primeiro aluno sempre paga o pato um pouquinho, né? Então, apenas para acrescentar, eu acho que eu não disse, tá? Nós vamos ter 10 minutinhos para cada trabalho, certo? E é importante que a gente mantenha esse horário, tá? Para que todos tenham a oportunidade de apresentar e, se possível, ou fazerem as perguntas depois, ou ir fazendo as anotações e mais tarde fazer as perguntas, tá? Muito obrigada.
Olá, boa noite. Meu nome é Rian, como a professora apresentou, né? Eu vou trazer hoje o trabalho intitulado Letramento de Percurso frente ao preconceito linguístico, caminhos para uma educação inclusiva. O trabalho é de minha autoria, orientado pela professora Ana Carolina. Bom, a língua ela é muito mais do que um instrumento de comunicação. Ela constrói identidades, visões de mundo e formas de pensar. De acordo com a Unesco, há mais de 7.000 línguas vivas no mundo, cada uma refletindo uma riqueza cultural e social específica. No ambiente escolar, é importante que essas diversidades sejam respeitadas. No entanto, o que muitas vezes ocorre é o preconceito linguístico, que é quando a fala de certos grupos minoritários, né, são desrespeitadas. E é aqui que entra o letramento de percurso, uma vez que ele entende que os sujeitos constroem suas práticas de leitura e escrita a partir de suas vivências, experiências e trajetórias. Por isso, o papel da escola não é apagar essas marcas, né? Essas marcas linguísticas, mas sim mostrar a norma culta apenas como mais uma variante que ela vai usar em certos ambientes, mas em outros ambientes. Diante disso, formula-se a questão de pesquisa, né? Qual é o papel do uso social da escrita na trajetória dos educandos, letramento de percurso, diante dos desafios impostos pelo preconceito linguístico. Para responder essa questão de pesquisa, nós temos como objetivo identificar evidências teóricas e empíricas acerca dos desafios e do papel do professor ou da professora de letras, né, no ensino frente ao preconceito linguístico. A nossa pesquisa ela tem uma abordagem qualitativa e ela utilizou da técnica revisão de literatura. Ela tem a finalidade de identificar como a relação entre esses dois construtos centrais, né? E, para isso, as bases utilizadas foram a Periódicos CAPES e a Redalic. A gente deu preferência para os artigos mais recentes, né? Preocupados com o estado da arte em relação a esse assunto. E os termos de buscas foram variedade linguística, preconceito linguístico, escola e também letramento de percurso. Aqui está os passos da nossa pesquisa. Eu peço desculpa porque ficou aqui um pouco apagado, mas aqui o primeiro ponto é delimitação do tema de pesquisa, a seleção das bases de dados, em terceiro lugar, definição das estratégias de busca, quarto, busca nas bases de dados, leitura e seleção dos artigos, e, por último, discussão dos resultados e considerações finais. Bom, os resultados da revisão indicam que o preconceito linguístico está diretamente ligado às desigualdades sociais. A escola, nesse contexto, ela pode tanto reforçar esse preconceito quanto ajudar a combatê-lo. Isso porque, muitas vezes, é na escola que os alunos têm acesso a esse tipo de variante, né, que é a norma culta padrão. E é dever da escola e dos professores, né, que essa variante, a norma culta, no caso, seja apresentada como apenas uma opção para usar em outros lugares, né, e sem desvalorizar a língua materna dos alunos, a variante materna dos alunos. Considerações finais. Bom, para combater esse preconceito linguístico, né, é necessário que os professores de todas as áreas, como eu falei anteriormente, especialmente os de língua portuguesa, atuem juntos, promovendo práticas pedagógicas inclusivas. É fundamental valorizar todas as formas de falas, reconhecendo que nenhuma é melhor do que a outra, apenas adequado em diferentes contextos, entendeu? Por exemplo, se o aluno ele é como eu, do Nordeste, né? No Nordeste a gente tem muitas variantes linguísticas que são bem distintas.
E se o aluno ele tem essas variantes, eu não vou apresentar a norma oculta como uma regra que ele deve seguir em todas as áreas da vida dele, mas sim uma opção para outros contextos, né? Tipo, nas áreas profissionais, tanto na faculdade, na escola, mas sem desvalorizar a sua língua materna. Bom, para futuras pesquisas, nós recomendamos a realização de uma revisão sistemática de literatura e estudos aplicados, com a finalidade de avaliar a eficácia dessas práticas e fortalecer a formação docente para lidar com a diversidade linguística em sala de aula. Aqui estão nossas principais referências. Agradeço a todos por me escutarem. Estou aqui para qualquer dúvida. Muito obrigada, Rian. Nós temos 1 minuto para as observações, perguntas, palavras. Fiquem à vontade. Professora Helena. Só quero parabenizar o trabalho, né? Enquanto o Rian apresentava, eu fiquei pensando, né? Essa questão da cultura da língua, que não é só a língua portuguesa que tem que pensar, né? Todas as áreas têm que estar pensando sobre isso. Parabéns, tá? Professora também orientadora. Muito obrigada, professora. Fiquei constrangida de comentar, né? Porque como eu estou acompanhando o Rian, fiquei constrangida de comentar. Muito obrigada. Minha pátria é minha língua, já diz o grande Caetano Veloso, né? E nós somos o que expressamos, não é? Então, quando você põe uma barreira na forma como a pessoa se expressa, você põe, de certa forma, uma barreira naquilo que a pessoa é, né? Então, é importante que a língua portuguesa culto padrão seja entendida como uma ferramenta, como um instrumento importante, fundamental, para se movimentar no mundo, no mercado de trabalho, né? no mundo da leitura, nas mais diferentes áreas onde ela é uma ferramenta importante, né? Mas não pode haver um apagamento primeiro, das liberdades individuais e, segundo, das marcas regionais, geográficas, né, sociológicas, enfim. Muito obrigada, Rian. Pela nossa lista, então, eu vou verificar com vocês se está o grupo que vai apresentar avaliação educacional e escolar na perspectiva da educação inclusiva, uma abordagem metodológica. Temos Bruna Natália da Conceição Artimã, Railene Abreu Guajajara e Flávio Pereira de Oliveira. O grupo está presente? Ou alguém do grupo? Apenas a Bruna está presente. Você vai apresentar, Bruna? Não tem problema. Sim, vou apresentar. Tá. Então, vou fechar meu microfone e aí, quando você colocar na tela, eu começo a contar seu tempo, tá? Muito obrigada. Tá bom, obrigada. Eu vou tentar colocar aqui na tela, mas eu já enviei para a senhora. A senhora pode... Ok. Só um pouquinho. Eu não tenho... Ok, só um pouquinho que eu já vou baixar. Tá. Está baixando. Um minutinho. Deixa eu ver. Ai, onde que ela baixou? Será que ela baixou já direto no GEP? Isso. 2 minutinhos, tá? Tá bom. Que o problema é essa pecinha aqui na frente do... é a pecinha na frente do computador. Deixa eu fechar meu microfone. Não é esse. Desculpa, vamos ver qual que é, então. Tá bom. Boa noite, estou aqui. Mas foi só esse que veio. Deixa eu ver. Ah, tá só um tracinho mesmo. Eu vou tentar colocar. Ah, ok. Não, é porque foi só esse que veio, por isso que eu nem li o título. Me desculpa, eu quis ir na pressa, mas esse é o único que eu tenho aqui. Deixa eu ver como é que eu seleciono.
É porque tá no PowerPoint. Acho que eu Não, vou mas se botar você quiser mandar, pode mandar. É que eu quis colocar logo, e era o único que estava aqui, e o título para mim aparece slides, GEP apresentação. Eu digo, é esse aqui, salvei e abri, né? Tá bem. Sim. O importante é participar, estar presente. E isso aí faz parte do letramento acadêmico, né, professora Helena? É por isso que promovemos eventos, seminários, para nós todos nos letrarmos nos mecanismos de participação em seminários. E é complexo hoje em dia, né? Tem que ter um conhecimento de tudo um pouco aí. Das Ontem eu mídias, estava montando um slide. Ainda não. Ainda não. Ontem eu estava montando um slide para participar de um evento também com outra colega, e não sei como o slide entrou naquele modo animação, e eu não suporto aquilo, né? Porque aí aparece uma letrinha, depois aparece outra letrinha, aparece outra letrinha. Não, para mim não é possível. Eu não posso esperar que apareça uma letrinha, depois outra letrinha. Mas o que eu lidei para tirar aquilo e não consegui, aí eu salvei em PDF, pronto, simplifiquei. Tem resolvido o problema. A gente vai aprendendo a driblar o sistema. Claro. Minha querida, você está pronta? Sim. Você tem como selecionar, de repente, ali para ficar aparecendo a tela sem as miniaturas, ou vamos com as miniaturas mesmo? Sim, eu vou selecionar. Ela tem que habilitar a edição primeiro, né? Lá tem em que cima, habilitar? lá onde está escrito habilitar edição, você clica devagarinho. Agora vamos nos ajeitar. Clica ali. Eu já estava clicando aqui na tela. Tá tudo certo. Eu acho que eu vou conseguir passar. É que para nós não trocou a tela ainda, querida. Experimenta, passa para o outro slide, vamos ver. Tô passando. Sabe não, o que? O nós não PowerPoint tem alguns sistemas, algumas operacionais que o PowerPoint não sai do lugar. Daí eu sugiro até salvar em PDF, então, que aí vai funcionar. Tá bom. Consegue, Bruna? Ali no arquivo? Só tem que habilitar a edição. Vou fazer. Tranquilo. Ai, me desculpem o ocorrido. Mas olha, se todas as culpas da humanidade fossem essas, Bruna, nós estávamos feitos na vida. A humanidade tem muito mais culpa em outras coisas que isso aí. Nossa Senhora, isso aí nem é culpa, isso aí é processo. É isso que eu chamo de letramento de percurso, né, Rian? Vou tentar abrir aqui no Canva para ver se é mais rápido. Tá bom? Tudo bem. Manda ver. Mas alguém gostaria de mandar para mim como uma reserva de garantia, que gostaria de mandar para mim o seu slide, ou o seu PDF? Eu vou copiar, como teve alguns que entraram depois, eu vou copiar e vou colocar aqui de novo o meu WhatsApp, o número do meu WhatsApp, tá? Consegui abrir no Canva. Tranquilo. Se Os orientais dizem que existem 8 maneiras de se fazer a mesma coisa. Por isso que eles duram 100 anos, né? 120 anos. Nós fazemos de uma vez de boa vontade, na segunda já rançando, né? E na terceira já dando chute nas coisas, quebrando tudo, e no fim acabamos sem fazer, né? E eles têm 8 maneiras de fazer a mesma coisa. 8! Isso é uma filosofia chamada Páqua. Eu vou te fazer uma pergunta, mas é sem pressão, tá, Bruna? Tá bom. Tu acha que tu precisarias de mais tempo para te organizar? Aí eu posso passar o outro grupo e depois voltar para ti. Mas aí tu é que sabe. Não. Não sei o que está acontecendo. Assim, por mim, eu já estou compartilhando aqui, que está aparecendo para mim assim, parar compartilhamento. Deu certo. Agora já entrou. Entrou, beleza. Vamos lá. E aí a gente tem que clicar lá em cima em compartilhar, bem na direita, né? Tá na tela cheia agora? Mas maravilha, maravilha.
Agora eu só vou precisar que tu ajeite um pouquinho melhor a tua câmera para aparecer bem teu rostinho, que está aparecendo mais o violão lá. Tá, obrigada. Já está aparecendo bem? Desfocou um pouquinho. Deu, perfeito. Excelente, viu? Isso aí, trabalho em equipe, o negócio é a gente aprender. Vou fechar aqui, comecei a contar teu tempo, então, ok? Tá bom. Vamos lá. Olá, boa noite mais uma vez. Eu sou a Bruna Natália, da Conceição Artimã, acadêmica do 8º período de Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão, campus Santa Inês. Comigo está a Railene Abreu Guajajara, mas ela não pôde se fazer presente. E o professor doutor Flávio Pereira de Oliveira, que também não pôde se fazer presente. Ele deve já ter feito parte de algum seminário apresentado hoje, mas também lá na universidade está tendo o CONADILE. Então, eu vou ser bem breve aqui. Avaliação educacional e escolar na perspectiva da educação inclusiva. Uma abordagem metodológica. A metodologia foi que nós aplicamos com abordagem bibliográfica, características, descritiva e exploratória. O objetivo geral, nós tivemos como objetivo geral relacionar práticas avaliativas encontradas na literatura com aquelas vivenciadas no cotidiano escolar, especialmente na educação inclusiva. Objetivos específicos: refletir, problematizar as práticas avaliativas tradicionais, discutindo como essas podem impactar a inclusão educacional e propor uma avaliação escolar que considere as especificidades dos alunos, respeitando suas singularidades, especialmente no contexto da educação especial. As discussões. Como discussão, nós tivemos a avaliação educacional, em sua maioria ainda segue modelos tradicionais de caráter classificatório e excludente. A avaliação educacional, quando ela é pensada, ela não é pensada para alunos com necessidades especiais, necessidades educacionais que requerem suas especialidades, vistos com essa necessidade. Elas mantêm-se uma lógica monocultural e homogeneizadora, como disse Kandal, que não atende às diversidades dos estudantes. Em uma sala de aula, por exemplo, nós temos diversos modos de viver, diversos modos de se encontrar, inclusive nas suas particularidades físicas. Muitas são as dificuldades ainda encontradas e a avaliação ela ainda se vê nesse modo de que é uma única avaliação para todo mundo no mesmo formato, na mesma medida. Na educação especial, a avaliação deve respeitar as particularidades sem gerar segregação, utilizando metodologias diferenciadas e sensíveis às necessidades individuais. Ao aplicar uma avaliação escolar, eu, como professor, como gestor, eu devo pensar em quais são as necessidades que a escola precisa atender. Nem todo mundo consegue, por exemplo, ser avaliado com um texto ali para dissertar sobre aquele texto, ou então com uma atividade para, por exemplo, uma prova objetiva. Outras pessoas são melhor falando, outras são melhor se escrevendo, se expressando de diversas formas. E assim também é com a educação especial. Um aluno, por exemplo, que é cego, ele vai precisar de outra metodologia para fazer para ser avaliado. Ele vai precisar do sistema de Braille, ou até mesmo diversas outras práticas. Tivemos também como resultados a permanência da avaliação tradicional. Ela favorece práticas excludentes. Enquanto estivemos escrevendo, nós percebemos que a prática da avaliação tradicional ela ainda é muito centralizada em apenas um grupo, apenas um módulo, é todo mundo enfileirado, é todo mundo fazendo o mesmo questionário. Então, isso exclui aquele aluno que pensa um pouco diferente, aquele aluno que precisa
de suas necessidades adaptadas. A falta de adequações das práticas avaliativas contribui para a legitimação da segregação e da opressão no ambiente escolar, segundo Freitas. A construção de uma escola inclusiva requer uma avaliação formativa que considere os processos e as dificuldades individuais, promovendo o desenvolvimento de todos os alunos. Então, é como eu já falava anteriormente, as dificuldades individuais, elas devem ser atendidas. Eu não posso cobrar de todos o mesmo resultado se eu vou aplicar para uma turma, por exemplo, que tem alunos com necessidades especiais. Eu não posso chegar para uma turma que tem ali um grupo, porque uma sala de aula, uma escola, é um lugar com culturas heterogêneas, não é uma massa como costumamos ver, não é aquilo de dizer, é todo mundo o mesmo padrão, todo mundo vive a mesma realidade. Não vivem. Uma sala de aula tem diferentes contextos, então a avaliação educacional, a avaliação, ela vai além do que nós podemos dizer como um padrão. Os alunos, eles precisam, sim, ter suas necessidades atendidas. E aqui eu devo meus agradecimentos à Universidade Estadual do Maranhão, que me proporcionou estar aqui hoje, foi através dela que pude estar aqui com vocês. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que sem vocês esse evento não estaria acontecendo, Universidade de Bagé, aos professores e colegas que, direto ou indiretamente, contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho, assim como a organização da segunda jornada de ensino, pesquisa e extensão, por este espaço de construção e compartilhamento de saberes. Para escrever esse resumo expandido, nós estivemos debatendo na nossa disciplina de avaliação educacional e escolar. Então, tivemos debatendo em sala de aula, e inclusive no nosso trio que formamos para escrever esse resumo, faço aqui os agradecimentos em nome dos que não puderam estar. Obrigada. Parabéns pela pesquisa, essencial, importante, é uma discussão importante, né, para todos nós, enquanto pessoas, o julgamento é sempre difícil, né, ainda mais em relação na sala de aula, onde o julgamento parece que é uma coisa naturalizada, né, parece que é uma naturalizada, você não aprende para saber, você aprende para responder uma prova, né, em alguns momentos a gente se sente assim, então muito importante o trabalho de vocês. Eu abro para perguntas, contribuições, parabenizações também são bem-vindas, embora você tenha recebido muitos coraçõezinhos, né, muitas palminhas, isso aí também é manifestação de afeto e reconhecimento. Alguma pergunta? Alguma contribuição? Obrigada a todos. Alice no chat, dando parabéns. Rian, dando parabéns no chat para você também. Professora Helena, também dando parabéns no chat. Mais alguém? Simone, mandando coraçõezinhos. Então, muito obrigada, Bruna, parabéns pelo trabalho, fundamental, e esse ambiente é para isso. Obrigado em nome da UERGS, em especial em nome da UERGS Bagé, nós agradecemos o carinho de vocês e a participação de vocês, tá bem? Por função do tempo, vamos passar para o próximo grupo. Muito obrigado. Voltamos, então, à nossa famosa listinha. Onde é que estamos? Aqui no PDF, aqui. Então, temos uma pergunta aqui bastante interessante. E, afinal, para que serve a avaliação? Classificar, condenar ou incluir? Temos, então, a Veridiana Moura Miguins e a Francielen Silva Souza. Estão presentes? Estamos. Ok. Vão apresentar ou mandaram para mim? Porque eu recebi mais uns 2 trabalhos aqui, ou não? Nós não mandamos, eu tentei mandar, mas o número não deu certo, acho.
Você colocou o prefixo? Porque esse número aqui é o número, eu já recebi de outros coleguinhas. Tenta de novo, coloquei ali de novo. Mas se você tem como apresentar aí? Vou tentar colocar, se eu não tentar colocar, eu mando para a Bruna Natália e mando para a senhora. E só uma pergunta, eu estou vendo que no login aí está Ciele Silva, e não é o nome que consta inscrito. Você está no login de outra pessoa? Não, é meu mesmo, porque o e-mail tá só Ciele, mas é Franciele Silva Souza. Ah, o Ciele é um Claro que login carinhoso. Um login carinhoso, tá bem. E aí, Ciele, o que você decidiu? Você vai apresentar ou vai mandar para mim? Eu vou tentar compartilhar a tela. Ok, vou fechar meu microfone aqui. Quando a tela começar ali, você já pode começar. Você tem como abrir sua câmera, não? Sim. Só um Já minuto. que nós estamos gravando, né? Mas se ficar ruim tecnicamente, não tem problema. Só que seria bom, né? Eu peço desculpas por estar apertando vocês com o tempo, mas é que temos mais tarefas depois, né? Às 20 horas. Então, por isso que eu estou apertando vocês. Tudo bem. Está aparecendo a sua tela na nossa tela compartilhada. Você está pelo celular? Sim. Eu vou mandar para a Bruna Natália para ser mais rápido. Bruna, vai no seu PV rapidinho. Professora Helena, sua câmera está aberta. Compartilhei com a Bruna Natália. Só esperar ela colocar na tela agora. Certo. É em vídeo, né? É slide. Apareceu como se fosse vídeo. Mas É vídeo? assim? Tá aparecendo como compartilhar? vídeo aqui. Sério? Eu aqui recebi alguém que me mandou boa noite, segue nosso slide, mas não veio. O final do telefone é 7558. Veio só o recadinho. Ei, consegui aqui, ó. Tá bom. Apareceu? Ainda não. Então, boa noite. Eu me chamo Franciele, eu vou apresentar juntamente com a Veridiana Moura Miguins e também faz parte do nosso trio o professor Fábio Pereira. Santinei. Veridiana, aconteceu alguma coisa com o teu microfone? Será que foi porque eu te fixei aqui na tela? Deixa eu te desfixar aqui. Pode ser que por algum motivo tenha trancado. Pode começar novamente? Ellen Silva Souza. Eu sou da Universidade Estadual do Maranhão, Campo Santo Inês. Eu vou apresentar juntamente com a Veridiana Moura Miguins e também faz parte do nosso trio o professor Dr. Flávio Pereira, mas ele não está presente aqui no momento. Então, irá apresentar eu e Veridiana Miguins somente. Bruna,
Desculpa, eu vou ter que interromper novamente. Está aparecendo o teu WhatsApp ali inteiro. Cuidado com a tua privacidade. E desapareceu a tela. Agora deu. Pode seguir daí. Continuidade. O nosso tema é: para que serve a avaliação? Classificar, condenar ou incluir? Aí pode passar para o primeiro slide. O objetivo do nosso trabalho é questionar as práticas de avaliação no âmbito do contexto escolar e suas finalidades, se suas finalidades estão ancoradas em que concepção de educação. Pode passar, Bruno. A metodologia. A metodologia é de cunho bibliográfico acerca de literaturas pertinentes à avaliação e suas diversas tipologias. A gente está estudando uma disciplina de avaliação com o nosso professor Flávio, e durante essa disciplina a gente teve conhecimento de alguns tipos de avaliação, dentre elas há 3 que são mais pertinentes, que é essa a diagnóstica, que é no início da aula, que o professor vai ter aquele momento com o aluno, que ele vai conhecer o aluno, saber quais os conhecimentos que esse aluno traz com ele. Também a formativa, que é ao longo do percurso do ensino. O professor vai avaliar se aquela criança está aprendendo ou não, quais são as dificuldades e por aí. E também a somativa, que é no final do percurso escolar, que o professor vai saber se aquela criança desenvolveu durante o ano, se ela aprendeu as disciplinas, de que forma ela aprendeu também. Pode passar, Bruno. E aqui no nosso desenvolvimento nós destacamos 4 pontos, que eu vou falar sobre os 2 primeiros, e a Veridiana ela vai falar sobre os outros 2, se ela puder falar, não sei se ela está aí, sobre os dois primeiros, e ela vai dar continuidade falando dos 2 segundos. A educação e a reprodução. Então, eu vou falar sobre a avaliação, como ela reproduz as desigualdades dentro da sala de aula. Um pouco parecido com o que a Bruna Natália falou, né, sobre as desigualdades que são reproduzidas dentro da sala de aula. A gente sabe que o nosso país é um país muito desigual, principalmente para as minorias. Então, o sistema educacional, ele reproduz muitas desigualdades que já existem na nossa sociedade. Ele favorece também determinados grupos e tanto no momento que ele favorece determinados grupos, automaticamente ele exclui outros grupos, os grupos minoritários. Nós sabemos que nem todos nós temos as mesmas 24 horas. Dentro de uma sala de aula tem alunos de diferentes realidades. Nem todos os alunos eles chegam na sala de aula alimentados, nem todos os alunos eles têm um transporte para ir para a sala de aula, então nem todos os alunos eles vão absorver aquele conhecimento da mesma forma. Então, o professor, quando ele for aplicar essa avaliação, além do professor, ele deve ser um ser humano, que ele tem que avaliar a criança de acordo com a realidade daquela criança. Não deve ser uma avaliação de forma homogênea, como se todas as crianças tivessem a mesma realidade. Então, automaticamente, quando o professor ele avalia todas as crianças igualmente, como se todas tivessem a mesma realidade, automaticamente ele vai estar excluindo aquele grupo que está em minoria, digamos assim, na sala de aula, que são aquelas crianças que vêm a pé para a sala de aula, no sol, no frio, na chuva, e chega sem alimentação. Essas crianças elas não vão desenvolver igual as crianças que têm um transporte para ir, chegam bem alimentadas. Então, o professor tem que ver isso. A avaliação diagnóstica lá no início da aula, o professor ele vai trabalhar com aquela criança, ver qual o conhecimento que aquela criança traz, qual a bagagem cultural daquela criança, como ele pode estar trabalhando com aquela criança para desenvolver, sem excluir aquela criança, por ser uma criança que não se desenvolve igual aos outros.
Então, a minha colega ela vai continuar falando sobre a exclusão e a avaliação da aprendizagem. Veridiana. Oi, boa noite. Estão me escutando? Estamos. Não, o login é Dayana, é a mesma pessoa? É Diana, mas só que o meu nome é Veridiana, é só um apelido carinhoso, igual a senhora ok. falou, mas... Ok. Não, me preocupo porque, né, vocês estão inscritos com outras pessoas, de repente aparecem outras pessoas para defender as ideias. Pode continuar. Agora temos 3 minutos só, ok? Ok, dando continuidade, né, sobre essa proposta de resumo que a gente estamos, né, trazendo hoje para expor. Então, falando um pouco sobre a exclusão, né, sabemos que, infelizmente, a gente ainda enfrentamos alguns desafios relacionados a essa exclusão, né, de determinados grupos. O que precisamos, né, tá combatendo com bastante determinação. E outro aspecto importante também vem da avaliação da aprendizagem. Como sabemos, né, ela é um componente essencial para acompanhar o processo dos estudantes e também a identificar, né, as oportunidades de melhoria. Como compreendemos essas palavras-chave, né, poderíamos, né, estar construindo um sistema educacional mais justo e exclusivo e também eficaz, capaz, assim, né, de atender às necessidades de todos os alunos. Pode passar, Bruno. E já que nas nossas considerações a proposta foi, logo, é válido enfatizar que a avaliação ancorada na concepção tradicional, baseada majoritariamente na aplicação de provas padronizadas, como a minha amiga havia citado, né? E na atribuição de notas, a exclusão, né, faz-se como um produto finalístico e também resultante do caso. Então, para que serve a avaliação? Pode passar, Bruno. E aqui, né, estão nossos agradecimentos. Primeiramente, né, agradecer a Deus por estarmos aqui compartilhando sobre o nosso resumo e também aprendendo, né, sobre os vários conhecimentos que aqui foi exposto. Agradecemos também ao nosso professor como orientador, né, dessa discussão, desse resumo, e também sobre a instituição, né, da Universidade Estadual do Maranhão e também ao todo o grupo que hoje está presente aqui, compartilhando suas ideias, conhecimentos e, enfim. Obrigado. Nós que agradecemos a contribuição. Um grande abraço ao professor Flávio Pereira. Diz que a gente conhece os pais pelos filhos, né? E eu vou dizer que a gente conhece o professor pelos alunos também, né? Então, pela qualidade dos trabalhos de vocês, o comprometimento social, né? Toda essa participação aí, esse esforço para realmente efetuar a apresentação, a gente pode ver que vocês estão muito bem orientadas também. Então, parabéns a vocês e ao professor. Algum comentário, alguma pergunta? Olha só, nosso chat está bombando, temos muitos parabéns ali para vocês. Sensacional, meninas. Estou lendo o chat. Professora Helena, parabéns, sensacional. Comentário da Natália. Alice, não consegui subir direitinho ali a tua fala, mas deve ser parabéns. Jéssica, parabéns, arrasaram. Parabéns, muito sucesso para todos. Isso, obrigada. Thaís, parabéns também, muitos corações, muitos buquês de flores, muitos aplausos aqui nos emotions. Então, que bom que a ciência pode ser feliz novamente, né? E vamos insistir. Como é que foi ali no Ainda Estamos Aqui? Nós vamos sorrir,
né? Nós vamos sorrir. Mais algum comentário? Alguém quer falar mais alguma coisa? Se não, pelo adiantado da hora, vou passar para o próximo trabalho. Tudo bem? Então, vamos lá. Não, aqui. Então, cumprido mais esse trabalho, nós temos agora a sentença penal condenatória da avaliação escolar. Não é brincadeira esse título aqui, né? A sentença penal condenatória da avaliação escolar. Seus preceitos e suas finalidades com a pedagogia do capital. Jéssica Alcântara Freitas, Evaristo Raquel Serra Araújo e Flávio Pereira de Oliveira. Estão todos presentes. Eu recebi o PDF aqui através do telefone da Jéssica. Querem que eu coloque na tela? Eu já posso colocar chá. Quem vai começar a apresentação? É você, Jéssica? Não estamos ouvindo. Alô? Eu acho, Jéssica, porque não está aparecendo que o telefoninho dela está, que o microfoninho dela está fechado. Eu tenho impressão, Jéssica, eu tenho a impressão que você deve estar com, não está aparecendo aqui, você está falando. Eu vejo aqui que está com sinal azul ali no seu microfone, mas nós não estamos ouvindo. Talvez você desligando e ligando novamente. Daiana agradecendo ali no chat o carinho de todos. Eu posso colocar, já vou colocar na tela o trabalho de vocês, mas não estamos ouvindo, Jéssica. Eu vou chamar novamente os nomes, quem sabe tem mais alguém que esteja com o microfone um pouquinho melhor. Jéssica Alcântara Freitas, não estamos ouvindo. Oi, estão ouvindo? Opa. Quem que está falando? Oi, dá para ouvir agora? Agora sim. Agora senti firmeza. Deu para ouvir agora, né? Sim, agora é só você me dar um minutinho, que é para eu fechar aqui a minha listinha e voltar lá para a sua apresentação. Só um minutinho. Ali, vou fechar meu microfone e aí começamos agora o seu tempo, tá bem? Abre seu microfone, por favor, Jéssica, abra e faça um teste para nós. Oi, tá dando para ver? Tá dando Deu certo. Sim. Eu queria só perguntar qual é o tempo da apresentação? São 10 minutos, faltando 3 minutos eu aviso, tá? Eu estou colocando no chat, eu não sei se vocês estão acompanhando, eu estou colocando ali, está faltando 3 minutos. Sim, certo. Porque na hora da apresentação pode a gente não observar. Vamos lá, então, que nós estamos apertadinhos no horário, tá? Vamos lá. Boa sorte. Obrigada. Primeiramente, boa noite. A gente vai iniciar nos apresentando. Eu sou a Raquel Serra Araújo e essa é a minha colega, né, de universidade, Jéssica Evaristo. E nós somos da Universidade Estadual do Maranhão, Campus Santo Inês. Fazemos o curso de pedagogia e atualmente estamos no 8º período. O nosso trabalho tem como tema a sentença penal condenatória da avaliação escolar, seus preceitos e suas finalidades com a pedagogia do capital. Bem, objetivo geral. O que nós buscamos? Nós buscamos problematizar e demonstrar que a educação e a escola, ao mesmo tempo que concorre para a emancipação e a promoção da dignidade humana, também se constitui como uma das instituições que produz processos de exclusão. Então, esse foi o nosso objetivo geral em nosso trabalho, né? É o nosso objetivo geral, porque o trabalho está em andamento. E aqui nós vamos buscar, né, mostrar a avaliação
em pontos diferentes, né? A avaliação como aquela que inclui, de certa forma, né, traz uma emancipação, mas ao mesmo tempo a gente vai ver que, de certa forma, ela traz uma exclusão, né? E o foco de análise. E que nós buscamos refletir sobre as práticas da avaliação ancoradas na concepção que reduz suas finalidades à instrumentalização em detrimento da lógica de pensar a educação como instrumento a serviço da manutenção da forma societal em curso. Pode baixar. Metodologia. O nosso estudo ele foi teve um embasamento bibliográfico. E aqui nós colocamos: o estudo apresenta uma abordagem de cunho bibliográfico. Ainda em fase de andamento, a pesquisa emerge dos debates e discussões realizados em sala de aula, junto à disciplina de avaliação educacional e escolar, do curso de licenciatura em Pedagogia na Universidade Estadual do Maranhão, o EMA Campus Santa Inês. Então, a nossa abordagem ela foi totalmente bibliográfica, né? Agora eu também vou mostrar os autores, né, que nós nos embasamos, né, a nossa fundamentação teórica, né? E além disso, a nossa pesquisa ela ainda está em andamento. E essa pesquisa ela se iniciou através da disciplina, né, de avaliação, fundamentos e metodologias da avaliação, em nosso curso, como as nossas colegas anteriormente apresentaram. E a nossa fundamentação teórica baseia-se em autores como Freire, 2022, Gadotti, 2014, Savani, 2008, Frigot, 2003, Lucchesi, 1994, e Freitas, 2003, que discutem a educação em sua situação, em sua dimensão política e social. Pode subir. No nosso desenvolvimento, nós abordamos o texto em 3 pontos, a pesquisa em 3 pontos. Primeiramente, a escola como invenção da burguesia, né? Como nós sabemos que a escola não foi criada para todos, né? A escola ela não foi criada para as pessoas, né, que estão ali em um baixo nível, ela foi criada para a burguesia. Então, nós começamos a abordar a escola nessa perspectiva, né? E aí, o próximo ponto que nós abordamos foi a avaliação como sentença, né? Que vai falar que a avaliação, ao mesmo tempo que ela está ali para, de certa forma, avaliar, como já foi dito anteriormente, né? Avaliar, atribuir uma nota, achando que está fazendo algo de bom, né? Medindo conhecimentos, mas, na verdade, ela está ali, de certa forma, trazendo um julgamento, né? Sem avaliar, né, o contexto em que aquele aluno ele se encontra. Então, ele limita o conhecimento dos alunos sem levar em consideração a realidade. Então, a avaliação ela acaba condenando, né, ao invés de, como eu posso dizer? Me ajuda com a palavra. Ao invés de emancipar, né? E o próximo ponto, né, em nosso desenvolvimento foi a reprodução social, onde vai dizer que a escola, como aparelho privado de hegemonia, reproduz processos de exclusão de corpos considerados dispensáveis para o sistema dominante, mesmo dentro de suas próprias estruturas. Agora, eu passo a palavra para minha colega, Jéssica. Certo. No quesito dos resultados, como já foi dito pela Raquel, essa pesquisa ela ainda está em processo de andamento, certo? Mas nós já podemos considerar alguns resultados diante de todos os debates, discussões, pesquisas, e a avaliação escolar, quando reduzida a nota, serve como instrumento de classificação e exclusão. O processo avaliativo, ele reproduz desigualdades sociais existentes,
e a condenação de estudantes é produzida sistematicamente dentro do próprio processo educacional. Nós podemos perceber que a prática avaliativa, nos moldes atuais, ela não está preocupada com o desenvolvimento do aluno. Ela está, na verdade, querendo classificar o aluno. E essa classificação ela é excludente. Por quê? Quando reprova-se um aluno, mas não leva-se em consideração o contexto social que ele vive, as dificuldades estruturais que ele passa e até mesmo os limites que a própria escola impõe aos alunos. Então, ela não está ajudando o aluno, está excluindo. É como se a escola dissesse o quê? Você pode entrar nesse ambiente, mas você deve se adequar aos nossos moldes. Se não for feito assim, você será descartado. Então, é justamente por isso que nós chamamos essa prática de uma sentença penal, porque está penalizando um aluno somente por uma nota, né? Desprezando todo o percurso que o aluno teve para chegar até aquela nota. Então, é por isso que nós chamamos essa de sentença penal, a avaliação como uma sentença penal. Pode passar, por favor. E nós podemos aqui, tem 3 pontos que nós colocamos aqui, que é repensar a avaliação, que é necessário superar a concepção de avaliação como instrumento de medição e classificação, compreendendo como processo de entendimento do sentido e da intensidade do que se faz e do que se aprende. A educação e a contradição educacional, a educação e a escola, simultaneamente pode promover a emancipação humana e reproduzir processos de exclusão social, servindo à manutenção da ordem societal vigente. Ou seja, nós precisamos rever com urgência a nossa forma de avaliar. A avaliação ela deve ser compreendida como um processo contínuo de diálogo, de compreensão do que o estudante aprendeu e como ele aprendeu. Dessa forma, ajudando ele a construir esse conhecimento, a desenvolver esse conhecimento dele. E não somente excluir. E para que isso aconteça, é necessário que exista uma pedagogia crítica, né? Que está falando aqui, que é fundamental desenvolver uma pedagogia que questione as estruturas de poder e exclusão presentes no sistema educacional, buscando práticas avaliativas mais justas e inclusivas. Essa pedagogia crítica é justamente, pode passar, vou só finalizar. Essa pedagogia crítica é justamente buscar, questionar o sistema, propor metodologias avaliativas mais humanas, mais sensíveis, mais inclusivas e que, de fato, reconheçam que há uma diversidade numa sala de aula. Há 30 alunos numa sala de aula, mas não são 30 alunos iguais. Não são robozinhos que foram feitos igualmente, não. Cada um tem um contexto social, cada um tem um contexto familiar diferente dos outros. E, dessa maneira, nós concluímos que a avaliação escolar, quando ela se restringe apenas a uma lógica classificatória, ela vai somente ajudar a reproduzir essas desigualdades. Mas a escola, ela é, sim, uma potência transformadora, desde que ela volte ao seu sentido natural, ao seu sentido social, que é o quê? A justiça, a inclusão e a emancipação. E aqui estão os nossos agradecimentos, primeiramente a Deus, a nossa universidade, que nos apoiou no percurso desse desenvolvimento dessa pesquisa, aos nossos professores, colegas, que nos ajudaram com os debates, e aos teóricos, que nos ajudaram com o embasamento teórico, e, claro, também à universidade, que está nos recebendo, ao nosso primeiro congresso a nível nacional, e nós estamos muito gratas, e estamos aqui para contribuir e aprender com todos que estão apresentando. Obrigada. Muito obrigada, parabéns. Como eu disse, a gente está aprendendo muito com vocês, que vieram de tão longe, né? E esse tema é fundamental. Eu abro, então, para algum comentário, alguma contribuição.
E eu queria pedir, Rayan, se você pode me ajudar, porque assim, ó, como eu estou passando o PDF, quando eu for passar, eu gostaria de saber se você pode contar o tempo para mim, tá? Porque senão, estou falando contigo, eu gostaria de saber se tu podes contar o tempo para mim quando eu estiver passando o PDF. Quando eu não estou passando, eu fico controlando aqui, mas quando eu estou passando, eu viajo um pouquinho, porque eu estou assistindo o trabalho assim como vocês, né? E eu estou muito entusiasmada com tudo que está sendo apresentado. E aí eu acabo participando ali e me perco um pouquinho no tempo. Você pode ajudar para mim, Rayan? Ria, desculpa. Ele vai ficar de mal comigo, porque eu chamei ele de Rayan, né? Vamos para o próximo, então. Mais algum comentário? Novamente, nosso chat ali bombando, o pessoal dando os parabéns. Parabéns, Jéssica, né? Parabéns, Raquel, muito obrigada pela apresentação. Parabéns aos que estão aqui presentes, os que chegaram. É maravilhoso. A UERGS de Bagé está muito orgulhosa com a presença de vocês e só temos a agradecer. E realmente, não tem mais como dourar a pílula, né? Está aí o capital demonstrando claramente a quem ele serve, né? Ou seja, a ele mesmo. Ponto. É isso. Eu vou abrir aqui a minha famosa listinha para ver quem é o próximo. Onde é que está? Não acredito que eu fechei a nossa famosa listinha. Já estou abrindo. Então, o próximo trabalho é Educação e Processos de Regulação da Aprendizagem, uma abordagem sobre a avaliação escolar e sua relação com a manutenção, transformação da realidade. Nós temos, então, Thaís Borges Silva, Emily Santos Araújo, e nosso querido professor, que já estamos envolvidos, né, com o professor Flávio, pela qualidade do trabalho, e o professor Flávio Pereira de Oliveira. Então, eu gostaria de saber se o grupo está presente e se, porventura, vai apresentar ou se me mandou o PDF. Se encontra? O grupo se encontra? Sim, a Emily está presente. Oi, Mili. Aqui, professora. Oi. Vocês vão apresentar ou vocês me mandaram? Eu lhe mandei no seu WhatsApp. Tá. Qual é o título do PDF de vocês? É esse que veio agora? Isso. Apresentação básica. Tá. Deixa eu salvar. Já vou abrir aqui. Eu acho que eu já tinha salvo, né? É porque eu reenviei, porque aquele tá. eu tive que fazer umas alterações. Eu tinha mandado errado, eu mandei outro. Tá, agora. então deixa eu apagar aquele outro, a apresentação básica, então já vamos descartar aquele outro, né? Ninguém quer atrapalhar ninguém. Rian, eu vou colocar na tela aqui, e aí, quando começar a apresentação, tu conta os 10 minutos para mim? Faça a gentileza, que aí eu fico mais tranquila aqui atendendo as meninas na passagem dos slides, tá? E vocês vão me dizendo, pode passar, não tem problema, porque eu vou fechar meu microfone agora, tá bem? 10 minutinhos, assim, fechadinhos, tá? Porque nós temos atividades depois. Ok. Então, boa noite. Nós somos alunas, né, da UEMA, como as outras anteriores, somos do 8º período. E temos também como orientador o professor Flávio, e o nosso tema vem com Educação em Processo de Regulação da Aprendizagem, uma abordagem sobre a avaliação escolar e sua relação com a manutenção e transformação da realidade. Nossa introdução vem enfatizando que o trabalho se propõe a analisar as práticas de avaliação no contexto escolar, percebendo-se de que maneira suas finalidades incidem ou não na promoção de um ensino mais inclusivo. O nosso objetivo é compreender como a avaliação e a depender das concepções sobre as suas finalidades tratativas metodológicas e como ela contribui para esse processo de ensino-aprendizagem dentro dessa perspectiva da inclusão. E considerando a diversidade que se reconfigura na escola. Pode passar. O estudo, né, é bibliográfico, exploratório, crítico argumentativo, e a parte da literatura que aborda sobre os campos do estudo da avaliação educacional escolar. E o desenvolvimento, a gente enfatizou, né, que a regulação da aprendizagem ou aprendizagem autorregulada é um processo importante que pode ser promovido na educação, pois se refere à capacidade do estudante de controlar e direcionar esses próprios processos.
Nós sabemos que dentro do contexto escolar, a avaliação é um processo que visa também diagnosticar, acompanhar e orientar os alunos na sua aprendizagem, como minhas amigas, né, anteriormente falaram muito bem. E também, dentro desse trabalho, também o auxílio do professor dentro dessas práticas pedagógicas, né, que é uma ferramenta que vai promover o desenvolvimento do aluno e também aprimorar a qualidade da educação. A gente viu, né, aqui na noite, né, as meninas apresentando, o tanto da inclusão e da exclusão dentro da sala de aula. Pode passar. Tá, deixa eu só concluir aqui para a Thaís terminar. E dentro dessa organização do desenvolvimento da regulação da aprendizagem, eu vou abordar os 3 pontinhos bem rapidinhos, que eu achei bem interessante, que pode sim, né, dar mais entendimento para nós sobre o nosso trabalho. As habilidades metacognitivas, né? Essa habilidade, ela é fundamental, também eficaz, né, para o aprendizado e também a capacidade para esses alunos se tornarem autônomos na realização dos seus problemas, né? Nós vimos, como a Bruna Natália já veio falando, né, sobre como essa avaliação é repassada para dentro da escola, né, os problemas que os alunos trazem, a gente vê realmente como diagnosticar essas crianças, elas têm algum problema, né, um TDAH, um autismo, como é que a nossa avaliação vai ser de forma positiva, né, para esses alunos. E a autoavaliação, que é um processo que pode ser utilizado em diferentes contextos, que vai incluir a educação e também o nosso profissional, podendo, sim, melhorar o nosso desempenho. E também o desenvolvimento das estratégias. Ele vai envolver em várias áreas, dentro também da gestão da organização dentro da escola, e essa prática que os alunos eles podem alcançar e melhorar seus objetivos. As estratégias da autorregulação, ela vai envolver processos intencionais, ou seja, vai controlar o que os alunos vão utilizar para gerenciar assim, o seu próprio aprendizado, né? Incluindo e estabelecendo metas dentro da escola de aula, dentro da sala de aula. E dentro desse contexto escolar, a gente vem debatendo muito dentro da sala de aula em relação a essa avaliação. Como é que a gente está avaliando, como a Veridiana já citou, né, no debate dela. Como é que essa criança vem de fora da casa e vai adentrar, né, dentro da escola, como é que a gente vai colocar uma atividade, um ensino para ela mais eficaz, para que ela entenda e compreenda a nossa trajetória dentro da sala. Pode continuar, amiga. Dando continuidade, professora, o slide saiu. Qual o slide que saiu, querida? Agora voltou, da conclusão. Bom, indo já finalizando, né? Saiu novamente. Não, mas eu acho que é para ti que está saindo, porque para mim ele está visível aqui. Está saindo para você? Será que eu estou caindo e voltando? É possível, Não. porque aqui onde eu estou, a internet de vez em quando... Sim, indo para a conclusão aqui rapidamente, porque sabemos que o tempo é curto. Sou a acadêmica Thaís Borges. E antes de concluir, né, enfatizar que a pesquisa está em andamento. Estamos ainda realizando esse estudo em sala de aula, sempre tendo os debates sobre a temática. E vamos à conclusão. Nessa perspectiva, e sob os horizontes de uma educação emancipadora, transgressora, inclusiva e anticapitalista, os resultados parciais deste estudo apontam que os processos de escolarização, a maneira da inclusão, devem apoiar-se em pedagogias cuja finalidade estejam apontadas para o biocentrismo e não em pedagogias que recomponham os mecanismos de exploração e dominação, levando a efeito através da pedagogia do capital. À luz disso, concluímos com a seguinte interrogação: por quais vozes a prática didático-pedagógica se deixa interrogar? Bom, a gente vê aqui
que a educação deve ter esse caráter emancipador, biocentrismo, né, se preocupar com as questões do meio ambiente e essa questão de ser anticapitalista, né, entender as questões sociais pertinentes no nosso país e propor uma educação, uma avaliação que seja inclusiva a todos. E agora pode passar para o próximo slide. E aqui os nossos agradecimentos, que está direcionado à nossa faculdade, né, o EMA, Universidade Estadual do Maranhão, e ao professor mediador da disciplina de avaliação educacional, o Flávio Pereira, e que trouxe o Despertar para o Estudo da Temática, e a UERGS, e os organizadores do evento que permitiram a nossa exposição da nossa pesquisa e conhecimento. Aqui finalizo. Parabéns, parabéns novamente. É uma felicidade, né, Ria? Nós fomos lá na UEMA virtualmente e a UEMA veio virtualmente a nós, né? Só que nós estávamos na sala do lado. Nós participamos do FALE, que era de letras, né? E vocês vieram para o evento de pedagogia. Eu estou muito tocada com isso. Parabéns pelo debate. Novamente, nosso chat ali, com muitas congratulações, muitas felicidades. Quero saber se temos algum comentário, alguma pergunta a respeito desse trabalho. Eu vou fazer um breve comentário aqui, mais na mediação, né, porque nós temos horário para depois, mas eu fico feliz que vocês estão trazendo essa discussão, principalmente nós, nas universidades públicas, né, nós precisamos estar com essa visão e estar ao lado, né, estar ao lado de quem precisa, que é o trabalhador, que são as periferias, que são aqueles que são considerados marginais, não é? Porque o conceito marginal é um conceito capitalista, porque se você está à margem, é sinal que tem alguém no centro. E quem é que está no centro, né? Normalmente é quem diz que existem os marginais. Então, fico muito contente, né, como docente da UERGS e também como representante aqui da pedagogia freiriana de Bagé e de toda a pedagogia da UERGS, porque nós compactuamos com essa perspectiva, né, e achamos importante saber que ali do outro lado da coxilha, né, a Universidade Estadual também trabalha com vocês esses conceitos, porque não temos mais como fazer de conta que não existe, né? Estão aí as guerras, os grandes interesses, né? Os grandes interesses capitalistas, numa mortandade violenta, e eles mesmos falam e não resolvem nada porque não convém, porque é uma troca de interesses, né? Uma troca de dinheiros, é uma troca de valores, é uma troca de... e tudo em cima do meio ambiente. Fiquei muito tocada, particularmente como pessoa, por vocês usarem o termo biocentrista, porque eu sou ecologista desde os meus 13, 14 anos, ambientalista, e quando eu fiz a minha tese de mestrado, lá no século passado, né, o termo biocentrismo era uma coisa assim muito esquisita, as pessoas não tinham ideia, né? E quando a gente falava isso lá na antiga Eco 92 e na tal da Eco mais 20, não sei mais o que, essa história da vida como a coisa mais importante, ela não chega a ser entendida por quem só sabe contar dinheiros, né? Eles não sabem o que é, eles não entendem, porque eles imaginam assim que na hora que eles precisarem, eles vão pegar um foguete e vão para a Lua, né? Então é isso que eles pensam, né? O ex-assessor do presidente lá, que eu não vou dizer os nomes, né, do presidente Moro lá, que está em segunda reeleição, é isso que ele pensa. Não, nós vamos, esse planeta serve para nós e quando não servir mais, nós vamos colonizar outros. É isso que eles pensam, né? Mas nós entendemos que a justiça acontece de formas muito por linhas, né, que nós não conseguimos muitas vezes entender. Então, fiquei muito feliz, estou muito tocada pelo conjunto de trabalhos que veio da Universidade Estadual, e assim tenho segurança que falo em nome dos colegas da pedagogia, das colegas da pedagogia, porque já atuei muito tempo
nos cursos de pedagogia com as disciplinas de letras, já atuei no mestrado, que forma mestrandos ali em educação, e agora temos doutorado também, vocês estão convidados, né? Então, é um orgulho muito grande saber que vocês estão debatendo sob esta ótica, né? Não podemos mais ficar de braços cruzados. Parabéns a todos. Vou para a minha famosa folhinha ver quem é o nosso próximo convidado. Então, nós temos aqui, já passamos pela educação, aqui, processo de regulação de aprendizagem, da Thais, Emily e professor Flávio. Agora, então, vamos para práticas docentes e acessibilidade curricular em escolas públicas de área rural do município de Gravataí, Rio Grande do Sul. Temos, então, a Simone Pereira dos Santos e nossa querida professora Helena Venite Sardanha, que esteve nos prestigiando até agora há pouco, mas ela saiu, ela avisou que ia sair um pouquinho mais cedo, porque ela está, como é que se diz, em pleno exercício do dever, né, Simone? Então, eu passo para a Simone. Eu tenho aqui na tela a apresentação, e se você está pronta, Simone, eu já começo a projetar. Tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, prof. Eu vou tentar projetar, que daí eu me organizo para ir passando. Ok. Pode ser? Se precisar, eu estou aqui, não tem problema. Valeu, então, prof. vou fechar aqui o meu microfone e vou, quando você começar, eu começo a contar o tempo, tá bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Aparecendo, né? Vou botar a tela cheia. Parece tela cheia para vocês? Sim. Tá ok, Zaço. Posso começar, prof. Por favor. Bom, a pesquisa, ela faz parte da minha dissertação do mestrado, que foi concluída em 2023, também sobre a orientação da professora Helena. Hoje ela continua sendo minha orientadora, agora no doutorado. Eu faço doutorado na UERGS, Litoral Norte, em Osório. E a minha pesquisa de hoje que eu vou apresentar é sobre as práticas docentes e acessibilidade curricular em escolas públicas de área rural no município de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Bom, essa pesquisa ela teve como objetivo analisar como a acessibilidade ela está presente nas práticas curriculares de escolas públicas no ensino fundamental das séries iniciais e finais, com professores que trabalham com alunos com deficiência. Então, buscou-se compreender quais são as estratégias e os recursos utilizados pelos professores também. Eu trago uma citação de Lopes, que para estarmos incluídos não basta estarmos no mesmo espaço, temos que ser vistos e narrados como sujeitos pertencentes ao grupo. A minha pergunta de pesquisa foi: como a acessibilidade está presente nas práticas curriculares de professores junto a alunos com deficiência que frequentam o ensino fundamental em 2 escolas públicas da área rural do município de Gravataí? A metodologia da pesquisa foi inspirações nas noções Foucaultianas. A pesquisa é do tipo qualitativa, exploratória e descritiva. Os materiais utilizados, né, para análise foram questionários que foram encaminhados aos professores por meio do Google Forms. Participaram da pesquisa 20 professores que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental e nas séries finais. Desculpa. E foram analisados os documentos de acessibilidade organizados pelos professores no ano de 2022. A fundamentação teórico-metodológica, né, conforme já foi mencionada, ela tem inspiração em Michel Foucault, e os conceitos utilizados foram a biopolítica, para compreender as políticas educacionais para uma determinada população, o conceito de normalização, para compreender os processos de exclusão dentro do espaço escolar, e a governamentalidade, para compreender como ocorre essa condução das práticas de uns sobre os outros. E também para compreender esses discursos e as práticas que são identificadas no espaço escolar.
Os resultados da pesquisa foram organizados em 3 eixos. Um deles, o primeiro, apresenta o contexto institucional e os interlocutores envolvidos, a formação dos professores, as concepções que eles têm sobre inclusão, sobre escola inclusiva. O segundo eixo, as concepções de inclusão, a igualdade de acesso também, que eles discutem nesse processo, a questão do preparo deles às formações. O segundo eixo ele foi dividido em 2 focos. O primeiro deles está associado aos processos de exclusão na prática pedagógica e das relações entre escola inclusiva, planejamento e acessibilidade, interpretados como expressões da biopolítica e do governamento escolar, em que eles trazem a questão, os professores levantam a questão sobre os alunos, a questão da oportunidade de acesso e do aprender. Também discutem a questão dos recursos humanos na escola, né, e de terem profissionais qualificados, o planejamento acessível, pensado nos alunos, né. O terceiro eixo aborda a acessibilidade curricular como uma estratégia para a efetivação da educação inclusiva, destacando as particularidades que tem nos anos iniciais e finais, e quais são as estratégias, né, voltadas conforme o público ali. Deixa eu voltar, peraí. Com relação ali aos anos iniciais, os professores colocam, né, o monitor aparece muito como um recurso utilizado, né, como uma estratégia de acesso para os alunos, né, para eles conseguirem realizar as atividades. A questão também de imagens e recursos visuais. E também a prioridade no contexto, na elaboração das atividades, em manter um contexto. Nos anos finais, aparece muito uma preocupação quando se pensa nas atividades, pensa-se na vivência desses alunos, né? Já que são escolas de área rural, esses alunos são da região, e pensar estratégias que possam valorizar já essa vivência que os alunos trazem de casa. Pensa-se na questão também de uma utilização de material concreto e atividades mais simples. As considerações finais, após o exercício analítico, compreendeu-se, né, a acessibilidade como estratégia de recurso nos anos iniciais e finais, as estratégias que são pensadas ali com o uso dos materiais, que são os recursos visuais, a questão do acesso, da valorização da região que eles moram, a questão visual, do apoio dos monitores. As ações, elas estão muito voltadas ao coletivo dos professores, né, restrito ao professor que é o responsável pelo componente, principalmente na área, né, quando é o professor de história, o professor de geografia, e ao serviço de apoio, que está relacionado ao serviço do atendimento educacional especializado. As estratégias. Nos anos iniciais, né, percebeu-se que tem-se muito uma preocupação do ensinar a todos e uma aproximação com o currículo formal da turma. Nos anos finais, busca-se uma metodologia e recursos para o acesso ao conteúdo muito focado na leitura e na matemática, e também uma aproximação com esse currículo oficial que a gente tem, que se tem dentro da escola. Bom, eu encerro agradecendo, né, as minhas referências. Parabéns, Simone, muito obrigada. Outro orgulho para nós, né? Para mim, particularmente, é um orgulho em especial, porque é a primeira aluna do doutorado em educação de Osório que eu conheço, então é uma emoção muito grande. Parabéns para você. O doutorado da UERGS foi muito lutado, né? O doutorado em educação,
Primeiro foi aqui os outros presentes também são da Universidade Estadual, sabem que tudo é muito difícil para a população básica, né, do Estado. Se fosse para o alto potentado, ficaria tudo mais fácil, mas para nós é tudo muito difícil, né? Então, a Universidade Estadual lutou muito pelo mestrado em educação, a professora Helena é um marco, né? E quando nós tivemos o mestrado em educação, foi uma maravilha, era um orgulho nós dizermos que tínhamos o mestrado em educação, porque vocês foram bárbaros, né? Eu vou fazer um relato para os colegas aqui da UEMA e outros colegas que estão presentes. Os alunos do mestrado em educação, eles produzem um produto, vamos dizer assim, né? Não é só entregar um TCC, é um produto que vai ser utilizado nas escolas. Então, além deles estudarem e terem foco na formação pessoal, o que é um direito e também um dever de todo profissional se atualizar, né? Eles ainda deixam uma espécie de herança para a UERGS, que é essa construção desse produto que vai ser utilizado para os seguintes, né? E o doutorado, então, veio coroar esse esforço do mestrado que os colegas empreenderam, e eu fico muito feliz, Simone, por você estar presente. E essa temática da acessibilidade tem tudo a ver com o que nós estávamos discutindo aqui com os alunos da UEMA, né, sobre a questão da equidade, né? Não adianta colocar duas pessoas na mesma linha de saída e dizer vai, né? Vai de acordo com o que pode. Cada pessoa é um universo, né? Então, cada vez mais nós temos essa compreensão, e eu tenho só a te parabenizar pela escolha do tema, agradecer pela participação. Quero saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma contribuição. Estamos à disposição. O pessoal é tímido, Simone, mas aqui no chat, tá? O pessoal está dando parabéns, muitos parabéns. Você ganhou muitos coraçõezinhos, muitos, como é que se diz, muitos buquês, né? E vamos em frente, então. Muito obrigada pela participação. Esse material vai ficar gravado. Eu não sei como é que o Bagé vai fazer dessa vez, mas da outra vez os vídeos, inclusive, foram veiculados no YouTube. Mas aí certamente vocês vão ser comunicados, né, e comunicadas, e comunicades, já que estamos falando em inclusão, né, comunicados e comunicadas, sobre a publicação ou não dos vídeos, né, está bem? Eu vou passar, então, para o próximo, tá, para o nosso próximo convidado. Deixa eu só fechar a tua apresentação aqui, que eu tinha deixado em aberto, tá? Nós temos, então, o último trabalho, e como eu disse, não é o último, mas não menos importante, não é, Viviane? Nós temos, então, o texto Vivenciando o Brincar. Olha que coisa mais linda, Vivenciando o Brincar. O que a criança está fazendo? Está só brincando? Não. Segundo Viviane dos Santos Rodrigues, Natália dos Santos Rodrigues e Alice Batista Nunes, ela está vivenciando o brincar. Experiências sensoriais e motoras no desenvolvimento infantil. Eu tenho aqui os slides em PDF, não sei se vocês vão tentar apresentar ou eu apresento, aí eu estou por conta de vocês agora. A gente vai pedir para a senhora apresentar. Ok. Se eu não atrapalhar, eu ajudo, né? Rian, aí você conta os 10 minutinhos quando começar a apresentar ali na tela, ok? Vamos lá, vou fechar meu microfone. Boa noite, então. Meu nome é Viviane Rodrigues, eu estou com a Alice Nunes e a Natália Rodrigues para apresentar esse projeto. Nós somos estudantes da UERGS, em Bagé, e estamos no 4º semestre. Então, o projeto é intitulado Vivenciando o Brincar, Experiências Sensoriais e Motoras no Desenvolvimento Infantil. Pode passar. A nossa introdução teórica, ela traz como base que o brincar é essencial no desenvolvimento infantil, permite que a criança interaja com o mundo, expresse emoções e construa conhecimentos. Então, a gente trouxe alguns dos teóricos aqui que nós usamos na referência, o Vygotsky, o Froebel e o Bourdieu, que eles falam da importância do brincar na infância, que é uma expressão livre e espontânea da criança,
que é uma prática cultural também, que se refere aos contextos que ela está inserida. E então nosso projeto ele buscou se ser paralelo com a perspectiva teórica, para que as crianças pudessem interagir com os pares delas e com os adultos. Pode passar. Alguns dos nossos objetivos, os objetivos específicos foram oferecer experiências sensoriais com alimentos variados, incentivar a exploração de diferentes texturas, sabores e cheiros, e estimular o equilíbrio e a coordenação por meio das brincadeiras motoras. Pode passar também. A justificativa. Na disciplina 1 do projeto, a gente fez uma pesquisa, nós fizemos um formulário e divulgamos o link para algumas pessoas da comunidade bagiense. Pais e mães responderam esse formulário e a nossa pergunta era: o que falta na cidade? O que a gente podia promover como universidade? E aí eles apontaram uma escassez de atividades voltadas para a infância na cidade. Foi aí que a gente decidiu a nossa temática e o nosso público-alvo. Pode passar também. O público atendeu ao todo 7 crianças, com idades entre 13 e 9 anos, que foram na universidade. Nós fizemos a prática na universidade, para elas conhecerem também. E ao longo dos 2 dias de prática, elas foram acompanhadas pelos seus responsáveis, que ficaram presentes durante todas as atividades. Pode passar. Aqui como ocorreram. Ocorreram em 2 sábados, dia 12 e dia 26 de abril desse ano, da 1 às 5 da tarde. Então, no primeiro encontro, a gente fez a trilha sensorial depois, as brincadeiras, e no segundo, nós brincamos primeiro e depois a trilha, porque as crianças já chegaram com muita energia para brincar, porque elas já sabiam o que a gente tinha feito no primeiro dia, então elas já estavam bem mais à vontade no segundo. Pode passar, agora eu vou passar a palavra para a Alice. Boa noite, eu sou a Alice, então vou dar continuidade. Bom, a trilha dos sentidos, né, que foi o tato, a gente utilizou uma caixa, nossos materiais, alguns foram artesanais, a gente mesmo realizou. O caixa, no caso, na caixa, a gente colocou objetos onde eles poderiam tocar, sentir, e no final, depois que todos tivessem sentido, eles adivinhariam o que tinha na caixa. Depois a gente usou o olfato, que foi a identificação de aroma, como café, detergente, perfume. No paladar a gente utilizou frutas, banana, uva, biscoito salgado. Na audição a gente usou a adivinhação de sons, de animais. Na visão, a gente utilizou o traumatrópio, com imagens como o peixe e o aquário, onde eles também puderam realizar, com a mãozinha deles, eles pintaram o traumatrópio, eles colaram, e quando girava, assim, dava a impressão que o peixinho estava dentro do aquário. Pode passar, por gentileza. Bom, as brincadeiras motoras, então, foi a brincadeira do cesto, que é acertar a bola no cesto, o objetivo era arremessar a bola no cesto, aprimorando a coordenação motora, a noção de força ao lançar a bola. A brincadeira do equilíbrio, que era equilibrar uma bolinha de desodorante em um cilindro de papelão ou placa de MDF. O objetivo era manter o equilíbrio da bolinha sobre o cilindro enquanto caminhava. A brincadeira da centopeia com balões, com o objetivo de deslocar-se em grupos, mantendo os balões entre os participantes, a bexiga na barriguinha, eles encostavam entre eles, assim, a dupla, né? E se agachavam, se levantavam, ou colocava a bexiga na cabeça, se abaixava, se levantava, fazia movimentos. Pode passar, por gentileza. Interações e participações. A interação foi crescente. No segundo encontro, então, o entrosamento das crianças foi bem evidente, porque, como diz a Vivi, eles já vieram sabendo o que teria nesse dia. A gente até incluiu outras brincadeiras, depois, no final, a gente fez dança da cadeira, dançamos, né, brincamos de jogar bola, foi muito legal. Pode passar, por gentileza. Essas são as práticas em imagens. Aí eles estão realizando as atividades. Pode passar.
a imagem onde está com a bolinha que eu falei, que a criança se agache, se levanta junto sem deixar a bola cair no chão. O tapete sensorial que a colega montou com arroz, com esponja, tinha vários para eles passarem com o pezinho em cima. Pode passar, por gentileza. Com a conexão com o Objetivo de Desenvolvimento Social, né? Que o ODS 3, Saúde e Bem-Estar, estimulou o movimento à saúde. ODS 4, Educação de Qualidade, Experiências Significativas e Aprendizagens Ativas. ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis, Reutilização de Materiais e Consciência Ambiental. Pode passar. Vou passar a palavra para minha colega Natália. Boa noite, me chamo Natália. Vou falar um pouquinho sobre o feedback das crianças em relação ao projeto. Bom, no primeiro dia, nos 2 dias, nós colocamos plaquinhas com emojis que representavam gostei, foi legal, mas poderia melhorar e não gostei. No primeiro sábado, a Lauren e o Vicente falaram que foi legal, mas poderia melhorar. A Lauren chegou no final da prática, então ela não viu que na UERGS tem um pula-pula. Então, não deu muito tempo dela fazer as atividades. Pode passar. No segundo sábado, todas as crianças deram feedbacks positivos. Como eu disse, elas fizeram a fila de acordo com os emojis que expressavam o que elas sentiram fazendo as atividades. E a escuta delas foi valorizada e super considerada também. Pode passar. Bom, as melhorias para as próximas ações, a gente percebeu com a fala das crianças o que elas queriam, que não foi necessário a gente depender tanto de brinquedos estruturados, porque elas trouxeram tantas atividades que elas gostavam no dia a dia que a gente parou, pensou e pensou. Bom, isso encaixa perfeitamente com a proposta do nosso projeto, que seria esse estímulo ao desenvolvimento motor, sem necessitar desses materiais complexos. Então, a gente brincou de batatinha frita 1, 2, 3, que eles deram a sugestão, a gente ficou muito tempo fazendo, esconde-esconde, talvez brincadeiras que a gente pensava que eles não gostavam mais, mas não, eles adoraram. E a gente viu que encaixava super bem, então essa seria uma das melhorias, e também sobre o Google Forms, que a gente fez a pesquisa destinada, de certa forma, a pais e mães, então eles responderam conforme a perspectiva parecia mais deles do que dos filhos, porque quando eles trouxeram para a gente o que eles gostavam, parecia que não encaixava tanto com o que foi respondido, mas a gente pensa numa estratégia agora, como a gente poderia ouvir as crianças em vez dos pais. Pode passar. As reflexões finais, então, foram vivências significativas para as crianças e para nós acadêmicas, a participação ativa e o retorno positivo das crianças, o fortalecimento do vínculo entre universidade e comunidade, que agora eles sabem onde é que é o UERGS, que eles sabem que a UERGS é um espaço para brincar, que eles se sentem muito à vontade, e com certeza a contribuição para a nossa formação como futuras professoras. Pode passar. As referências que a gente usou desde o início, né, do planejamento do projeto até agora. E obrigada pela atenção de vocês. Eu peço desculpas por eu não estar acertando o PDF, porque o PDF, ele não é como o slide que pega cheio, né? O PDF tem que acertar no pontinho. E como está muito frio aqui em Porto Alegre, não sei como é que estão vocês aí, eu estou com a mão só assim no mouse, entende? Eu estou com a mão congelada, entendeu? Eu também, chego a estar me tremendo. Aí eu coloquei ali no lugar e para completar ali no finalzinho, ainda para mim que estou apresentando, aparece assim, compartilhamento de tela. Então, a rabeirinha ali do PDF eu não enxergo. Eu não sei se está o PDF completo ou não. Está completo, professora. Tá ótimo. Obrigada. Por isso que eu disse que eu não estiver atrapalhando, porque no PDF anterior eu já tinha passado por esse constrangimento, mas eu não tinha me dado conta de explicar, entende? Eu larguei um pouco o mouse e fiz assim nas mãos para ver se esquentava. Ai, ai.
Gente querida, querida da gente, comentários, observações, participações especiais, alguma análise, alguma contribuição que queiram dar sobre os trabalhos, nós estamos, teoricamente, pela nossa lista aqui da sala 4, nós batemos a nossa meta, né, de todos os trabalhos. Ah, não, professor Flávio, mas o senhor vai ter que abrir sua câmera, não lhe enxergo daqui. O senhor vai ter que abrir sua câmera e dar um alô para nós, porque o senhor foi um dos principais aí participantes, né, meninas? Apertem ele para ele aparecer para nós e dar oi. Onde é que você está, professor? Eu não enxergo aqui o professor. Ah, está ali o professor. Quer falar alguma coisa, professor Flávio? Claro que estou brincando com a senhora. Se não estiver com disposição, não precisa, obviamente, né? Oi, professora, boa noite, me ouvem? Sim, estamos ouvindo, professor. Oh, desculpa, eu não vou poder ligar a câmera agora, que eu não estou num ambiente apropriado. Não tem problema. Eu estou saindo aqui de um evento que a gente está aqui na UEMA, o nosso primeiro congresso de diversidade linguística, aqui com meio mundo de povos indígenas e tentando nos dividir aqui, meio mundo de espaço, né? Mas assim, estou tentando ir para casa agora. Assim, boa noite a todos, todas e todes, axé, aleluia, auerê, saravá. Eu fiquei muito contente quando eu vi a proposta do evento, pena que não deu para a gente participar, mas eu entendo que terá outras edições e eu vou me comprometer com vocês, né, de estar junto nesse espaço de aprendizagem, de intercâmbio de saberes, que é muito importante. Nós estamos aqui do outro lado, né, dialogando aqui, nós estamos na Amazônia maranhense, aqui nessas terras de Pindorama, discutindo sobre uma educação, né, que de fato seja descolonizadora, dessa que a gente, né, foi, digamos, me perdoe inclusive o termo, né, adestrado, né, a escolarização que nós temos ainda hoje, infelizmente, é essa, que tenta invisibilizar as nossas existências, né? Nós habitamos um corpo, esse corpo tem gênero, tem raça, tem classe, e a escola precisa partir, né, desse reconhecimento para, de fato, construir uma educação referenciada às existências, né? E eu é que agradeço, né, pela oportunidade das aprendizagens, dos intercâmbios, e assim, fiquei muito curioso agora para, a partir desse momento, a gente, quem sabe, pensar agora um momento, quem sabe a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul não vem aqui para a nossa universidade também, para a gente intercambiar aí algumas ações, e coloco aqui a proposta, né, coloca aqui o desafio para a gente, então, intercambiar essa relação entre o Sul e o Nordeste, mais especificamente aqui entre, né, nas fronteiras do Maranhão, que desenvolve também aqui, a partir da UEMA, um trabalho, né, tentando fazer resistência às estruturas que nos querem cada vez mais invisibilizados, marginalizados, como você mesmo dizia, né? Se tem alguém à margem, é porque tem alguém no centro, né? Então, assim, só parabenizar a vocês pelo brilhante evento, o recorte político e ideológico do evento, nesse momento histórico que nós estamos, né, vivenciando. Parabenizar mesmo todos vocês aí pela a opção política de tratar de um tema tão caro para nós, que viemos das classes subalternas e queremos fazer da universidade, como dizia o Florestan Fernandes, né, esse espaço pintado de gente, de todas as cores, de todas as raças, de todos os credos, de todas as etnias, de todas as orientações, enfim. Meus parabéns a todos vocês, tá bom? Professor, o senhor só não me faça chorar. Muito obrigada. Eu não sei, eu tenho a impressão que o professor caiu ali, mas eu peço que as orientandas do professor levem o nosso abraço para ele. Eu não estou mais enxergando o professor aqui na minha tela, mas eu peço que as orientandas do professor levem o nosso abraço para ele, o nosso reconhecimento. Já deixo ali para as meninas alunas da UERGS Bagé, eu vou repassar essa proposta do professor. Ah, voltou.
Oi, professor, eu estava dizendo para o senhor não me fazer Dei chorar. uma caidinha aqui, A gente gente. viu, a gente viu. Não, eu estava lhe dizendo para o senhor não me fazer chorar. Mas o que eu quero dizer, eu estava dizendo era o seguinte, que essa sua proposta é muito bem recebida. Eu hoje estou como convidada da UERGS Bagé, porque eu atuo na unidade da UERGS em Porto Alegre, mas eu me sinto pertencente à JEP, né, à jornada, porque eu participei de praticamente todos, faltei uma só por conta da nossa enchente histórica aqui de Porto Alegre, mas eu falava aqui com a Simone, que é a nossa aluna do mestrado, do doutorado, perdão, a Simone já é mestre, está fazendo doutorado em educação. Simone, você já pode anotar o nome do professor, conversar com a professora Helena, né? De repente, quem sabe esse intercâmbio não se realiza, né? E as alunas que se apresentaram aqui, que são da unidade em Bagé, já estão com esse tema de casa, né? De conversar aí com as colegas, tem os nomes ali, a lista, vocês têm como fazer, e eu particularmente vou passar esse seu recado precioso para a professora Veronice, que é uma das coordenadoras do evento, que foi quem me convidou para fazer a mediação, porque eu tenho certeza que vai acontecer. E o senhor sabe que não dá para se oferecer muito, né? Porque eu vou lhe chamar para Porto Alegre, azar o seu. Quem é que mandou se oferecer? Agora... Né, gente? Mas assim, professor, uma honra muito grande para mim, em especial, e aqui eu coloco o agradecimento para as alunas de Bagé como representantes, assim, digamos, legítimas da unidade, né? Não que eu não esteja me sentindo pertencente, porque eu estou na universidade desde a fundação, eu sou da primeiro grupo de professores, meus colegas disseram que vão me colocar um código de barras, então eu me sinto pertencente, mas eu repasso as suas palavras e o meu agradecimento também às alunas aqui representando a unidade de Bagé, e tenho certeza que essa nossa causa, ela é contínua, né, e continua, nós não temos como descansar, o inimigo não dorme, como se diz, né, e a gente tem que continuar sempre para as novas gerações, sempre trazendo o que a gente aprendeu com o velho e bom Marx, né? Como uma novidade, mas que é uma novidade triste e que se constata cada vez mais, que é o abuso de poder, o abuso financeiro, né? Nós temos agora essa crise político-climática, né, que a gente diz, não é uma crise climática, eles colocam a culpa na natureza, né? Olha que problema da natureza, mas é uma crise político-climática, né? Verdade. Porque as decisões agravam as situações. Então, eu tenho que fazer o encerramento, porque nós temos a outra atividade para a qual eu já os convido, vou tomar a liberdade de ler aqui, né? Nós vamos ter a conferência de abertura, que se chama Pertencer, Estar e Ser, Caminhos da Educação Inclusiva, com a professora doutora Rita de Cássia Moren Cócio Rodrigues, da nossa Universidade Federal de Pelotas, e a mediadora é a professora doutora Rochelle da Silva Santayana, da UERGS, também, além de ser nossa professora dos cursos de pedagogia, mestrado e doutorado, a professora Rochelle é, inclusive, nossa vice-reitora. Esse evento, ele começa agora, ele é hoje, 24, dia de São João, professor, e Sim, início... já estou com a fogueira acesa aqui. Ai, que bom. E com início, né, com início às 20h30. Eu vou copiar aqui e vou colocar aqui no nosso chat, tá? Para vocês copiarem o link, se por acaso vocês não tiveram acesso ainda, mas isso aí tudo está divulgado na programação do evento, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem o link da chamada, se não copiaram ainda. Isso aí está no site do evento. Então, dessa forma, eu agradeço a presença de todos, desejo que tenham um excelente evento, né? E vamos continuar fazendo o que sabemos, que é resistir, né? Resistir e lutar pelo um bem maior, que é a vida, e vida em abundância para todos. Certo? Eu vou parar a gravação.